Você sabia a história dos Mamonas Assassinas? Depois de 1995, você já deve ter ouvido, mesmo se você tiver nascido depois de 1995, você já deve ter ouvido falar no nome Mamonas Assassinas. Ou senão você deve conhecer alguma música deles. Seus cabelos é da hora. Uma banda brasileira muito talentosa, que fazia suas músicas de forma única, com muito humor e alegria. Então se prepare aí, galera, porque hoje vocês irão saber um pouco mais sobre a história e a carreira dos Mamonas Assassinas. E iremos contar também um pouco sobre o acidente que tirou a vida deles. Mas antes, Nós já vimos um vídeo sobre o mockbuster da reportagem perdida do acidente dos Mamonas Assassinas que foi feita durante a madrugada e não aquela que anunciou que realmente tinham morrido logo. Vocês não viram? Está aí em baixo, ou está aí no canal, então força aí. se inscreva no canal se não é inscrito e como de costume, deixe logo o seu O joinha. seu joinha. Se você é fã do Mamonas e se você pediu esse vídeo, deixa o seu joinha aí. E agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Yeah! Inscrevam-se no canal, deem like, compartilhem. Como Se tudo vocês gostam começou? do Mamonas Assassinas, digam-me a vossa Fala, música galera, favorita aí beleza? nos Bom, eu sou o comentários. Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. E o Mamonas Assassinas, pra quem não conhece, foi uma famosa banda brasileira de rock cômico. Em outras palavras, os caras tocavam rock and roll engraçado, com letras cheias de piadas, né, histórias, duplo sentido, sátiras. Eles eram uma banda de rock, mas tocavam de tudo. E, inclusive, em seu álbum, cada música, eles exploravam um gênero musical. Tinha o heavy metal, tinha o forró, tinha o pagode, tudo isso para brincar e zombar outras músicas do gênero. Como, por exemplo, uma música muito famosa deles, chamada Jumento Celestino, não é um rock, tem uma pegada de forró. Tava arrumando a Bahia pra São Paulo, fria, trabalhando noite e dia, não era isso que eu queria. Boys Don't Cry é uma pegada brega. Ser corno ou não ser. Débil Mental é heavy metal. Lá Vem um Alemão é um pagode. Pode pensar que nós dois éramos dois. Eu feijão, você. Pelados em Santos tem uma influência de músicas mexicanas. Pois você me apitula. Meu Me pai. deixa legalzão. E Vira Vira, né? Solta a roda vira. É um reggae É. com influências portuguesas. Por isso, vocês podem ver que eles eram muito criativos e talentosos. Muito E bom, logo mano. com Essa seu música vai primeiro CD, conhecida, mano. eles ganharam o mundo. Tudo começou, galera, em março de 1989, quando o Sérgio Reoli, que tocava a bateria, conheceu Bento Rinotto, que tocava a guitarra. E juntos os dois decidiram montar uma banda de rock. Sérgio Rioli, o baterista, tinha um irmão chamado Samuel. O irmão não se interessava por música, mas quando viu que uma banda estava se formando e quando viu o ensaio, ele mudou de ideia. Ele achou aquilo tudo muito interessante. Caraca. Então ele comprou um baixo elétrico e se juntou à banda do seu irmão. Os três então formaram uma banda chamada Utopia, uma banda especializada em covers de bandas de rock famosas, cantando música do Traje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralama do Sucesso, entre várias outras bandas que faziam sucesso na época. E em 1990, durante um show em que a banda Utopia estava realizando em Guarulhos, na Grande São Paulo, o público pediu para que a banda tocasse a música Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Uma música muito famosa, porém que eles não sabiam a letra, que é uma música em inglês. Então a banda nesse momento perguntou se alguém da plateia poderia ajudar eles a cantar essa música. E foi aí que um cara Caraca. quis subir no palco. Esse cara que apareceu chamava Alexander Alves, que ficou mais conhecido como Dinho. Ele também não sabia a letra da música corretamente, mas mesmo assim subiu lá, roubou a cena, improvisando no também inglês sou da Alves. música e acabou fazendo uma ótima performance. E a galera gostou tanto daquele inglês improvisado que depois disso a banda convidou Dinho para participar do grupo, sendo o vocalista da banda. Alguns meses depois, chegou mais um integrante, o tecladista Márcio Araújo. E o último a entrar na banda foi Júlio, amigo de Dinho, que entrou para auxiliar Dinho nos covers em inglês. Sem contar que Júlio ajudava a banda em várias coisas. A banda então estava formada, e então eles Caraca. começaram as suas aventuras e fizeram vários shows. Porém, vários shows furados, em alguns eles não recebiam os cachês. E isso tudo ficou rolando Carai. durante mais ou menos 2 anos. 2 anos para evoluir e de várias tentativas que não deram tão certo. Mas em Yeah. 1992, a banda conheceu um produtor musical muito renomado no mercado que mudaria o trajeto deles. O produtor musical Rick Bonadio. No caso, o Rick queria músicas autorais do grupo para ele poder ser produtor deles. Caraca, e para aí apresentar sim, então, a mano. banda produziu um vinil do Utopia com 6 músicas. Eles então fizeram 1000 cópias para poder vender essas 6 músicas. E sabe quanto venderam?
100 unidades. De 1000. De 1000. Mas a história dos Nossa. caras não acabam por aí. Eles não queriam desistir, eles queriam ganhar. E foi justamente É então isso, nessa mano. época em que o tecladista Márcio deixou a banda por causa da faculdade. E Júlio, que ajudava em tudo, Pô, mano, mas todas as bandas, mesmo as mais conhecidas do mundo, já passaram por isso, tipo, trabalhar e não receberem. Existe uma história até bem conhecida de uma banda, epá, nem me lembro qual é que era a banda, mas é uma banda bem conhecida, que eles, cada vez que iam fazer um show em algum lado, eles mudavam de nome, porque eles sabiam que os sítios não chamavam sempre as mesmas bandas, então estavam sempre a mudar de nome. Até que chegou um dia em que chamaram eles e disseram assim: Mano, nós gostávamos do vosso show, tipo, vamos contratar-vos mais vezes e vamos pagar mais. Tipo assim, porque os primeiros shows que eles faziam era basicamente, tipo, pagavam-lhes praticamente nada, não, tipo, não dava nem para passar a semana, entendeu? Tipo, chegou e eles: então e qual é que é o nome da vossa banda? É não sei o quê. E eles, tipo assim: ok, então podem ficar a tocar amanhã à noite ou na próxima sexta-feira. E tipo, os gajos iam pagar mais. Eles tipo, uhul! E depois foi assim que começaram a receber, mas tipo, demorou bem da tempo. acabou virando um tecladista e o back vocal. E mesmo não dando muito certo, eles continuaram fazendo seus shows, porque uma hora ou outra o negócio iria virar. E eles perceberam Exato. que durante os seus shows, o que a galera mais gostava mesmo eram das palhaçadas e músicas versões paródias das músicas famosas. O público gostava mais das palhaçadas e paródias do que dos covers sérios das outras bandas. Até porque aquelas palhaçadas e músicas engraçadas era algo totalmente original feito por eles. Então o público Yeah. amava aquele tipo de apresentação. Então, aos poucos, eles foram entendendo isso e mudando seu estilo musical, para eles serem aceitos cada vez mais. Já com essa ideia então em mente, eles produziram uma demo, uma demonstração de duas músicas que talvez vocês já ouviram falar. Uma chamava Mina, Minha Pitulinha, que mais tarde acabou virando Pelados em Santos. E também uma outra música que se chama Robocop Gay. Tanto quanto másculo, ai com M maiúsculo. Quando o Rick Bonadio Meu ouviu as Deus. músicas que eles haviam feito, viu ali uma oportunidade de ouro. Ele então reuniu com toda a banda e disse para eles que para a banda dar certo, eles deveriam mudar por completo o perfil da banda, mudando a forma de apresentação, mudando o nome, dando assim uma nova cara para a banda. Então eles pensaram em novos nomes e surgiram Tangas Vermelhas, Os Cangaceiros do Teu Pai e Mamonas Assassinas do Espaço. Como assim, né, Do mano? Os caras vão espaço? além. Caraca, mano. E no final eles escolheram esse, o último nome, e reduziram ele para apenas Mamonas Assassinas. Além do nome da banda, eles tiveram que mudar o figurino deles Chapulim. e também o nome dos artistas, para deixar a banda ainda mais engraçada. Então, depois de fazer todas essas alterações, agora sim a Caraca. banda, a nova banda Mamonas Assassinas, estava toda pronta e preparada. Porém, eles precisavam do mais importante, né, para uma banda, as músicas. Eles Exato. praticamente só tinham 3 músicas originais, naquelas vertentes engraçadas, e eram apenas demo. Mas mesmo assim, eles pegaram essas 3 músicas, demo, e mandaram para as principais gravadoras do Brasil, a ver, né, se rolava alguma oportunidade. A produtora Amy gostou e propôs a eles produzirem um CD de 10 músicas. Essa então foi a maior oportunidade da vida Caraca, deles. aí sim, Só que eles velho. tinham apenas 3 músicas. Porém, como essa era uma oportunidade de ouro e eles não podiam perder ela de forma alguma, eles enviaram 3, mas disseram que na verdade haviam no total 7 músicas já prontas. Então, para 10 faltavam 3. E disseram então para a Caraca. produtora que essas 3 que estavam faltando eles iriam produzir no decorrer dos dias. O problema mesmo é que eles tinham que entregar as 10 músicas em um período de uma semana. E como os caras só tinham apenas 3, na verdade, eles tinham que fazer 7 músicas em uma semana. Missão Vixe, mano. difícil, hein, amigo? Você que Mesmo já tá série, aí produzindo uns beats, caralho. que é difícil. totalmente assim... É difícil também, mas é uma outra ideia. Imagina você fazer uma música totalmente autoral. Não, mano, fazer música autoral é muito difícil, velho. Ainda por cima eles tinham de ouvir a música, pensar em piada para fazer com a música. Pô, mano, caralho, velho. Foda. E Instrumento e tudo mais, tem que produzir ficar- letra. Então, recapitulando, os caras tinham uma semana pra fazer 7 músicas. Então, galera, eles ficaram trancados em um estúdio, só trabalhando. E em uma semana, os caras Caralho. conseguiram completar, num total, 12 músicas. Porém, 2 dessas músicas foram censuradas porque tinham muito palavrões. E aí, no final, então, Faz sentido. eles entregaram 10 músicas. E foi aí então que em maio de 1995, depois da gravadora Amy ter gostado daquele álbum, enviou todos os integrantes para Los Angeles, nos Estados Unidos.
para assim poder gravar realmente o primeiro álbum da banda. O primeiro disco Mesma então série. da banda saiu com o mesmo nome da banda, Mamonas Assassinas. E o álbum foi produzido pelo próprio Rick, que virou íntimo dos garotos e foi apelidado carinhosamente de Kreuzebeck. Atenção, Kreuzebeck! Ao toque de 4 já vai! Já vai! Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! E o álbum então foi lançado dia 23 de julho de Já vai. 1995. Mas pouco tempo depois, Muito a Rádio bom, 89 FM, a Rádio Rock, tocou a música Vira Vira. E como a música era totalmente diferente e engraçada, acabou fazendo um Muito grande bom, sucesso. E com isso, esse foi o disco de estreia que mais vendeu cópias aqui no Brasil. E também o disco de estreia que mais vendeu cópias em um único dia, totalizando 25 mil cópias vendidas em apenas 12 horas após a música ter tocado na rádio. Ou seja, quando o disco estava nas prateleiras antes de tocar na rádio, ninguém nem sabia do disco. Aí Mas voou. quando ele tocou, todo mundo quis comprar o disco na mesma hora. O sucesso, galera, veio com força para eles, não só o público adulto, mas também o infantil. Tudo isso por causa das músicas engraçadas e das fantasias que eles usavam na televisão, que acabavam chamando a atenção da família inteira. E em questão de meses, os caras já tinham ido em todos os programas da televisão brasileira, todos os canais. E sempre eles iam com uma fantasia diferente para agradar o público. Às vezes vestidos de chapolim, outros de presidiários, fantasias de brega, né? Eles se apresentavam cerca de 8 ou 9 vezes por semana e se apresentaram em Caraca, 25 mano, dos sim, 27 estados do Brasil. E em pouquíssimo tempo, os Mamonas Assassinas se tornaram os artistas com o cachê mais caro do país, variando de 40 a 100 Eles mil eram reais. muito bons, Isso mano. lá na época. Só com os caras, galera, a produtora M faturou mais de 80 milhões de reais. Até porque a banda chegou a vender uma média de 50 mil cópias por dia, além dos vários shows que eles tinham que fazer. E toda vez que os Mamonas apareciam em algum programa de TV, a audiência daquele programa triplicava. E isso acabou gerando uma guerra entre as emissoras para ver quem apresentava Claro, a banda, mano. quem tinha a banda nas mãos. O Emissora Grande até tentou contratar eles por 3 anos e com exclusividade, mas a produtora rejeitou a proposta. Os caras Claro, eram tão mano, fortes, ganhavam galera, mais, que mano. outras bandas tinham medo de marcar shows nos mesmos dias que os Mamonas, pois eles sabiam que todo mundo ia dar preferência aos Deus. Mamonas do que às outras bandas. E isso acabou gerando uma certa rejeição por alguns músicos, jornalistas e pessoas Sacanagem, famosas. Tipo invejinha, né? Yeah. E em janeiro de 1996, eles fizeram um dos shows mais importantes da banda, no ginásio Tomeuzão, em Guarulhos, São Paulo. Esse show foi Caralho. bastante importante pra eles, porque 5 anos antes, quando ainda era a banda Utopia, eles tentaram fazer um show ali no local, mas foram rejeitados. E quando eles foram rejeitados, Dinho falou para os produtores que rejeitaram eles: um dia seremos famosos e vocês irão implorar pra gente tocar aqui. E assim Yeah. aconteceu anos depois. Eles fizeram um show para 18 mil pessoas e Dinho acabou desabafando contando essa história no palco para todos que estavam lá. E contou essa história de que Caramba. quando eles não eram ninguém, ninguém acreditavam neles, mas ele disse que um dia chegariam lá. E aquele dia tinha chegado. Eles estavam onde eles queriam isso, estar. mano. O acidente. Como vocês viram, Lá galera, vamos os pra Mamonas parte triste Assassinas da história. praticamente bateram todos os recordes. Os caras foram do zero ao infinito em pouquíssimo tempo, conquistando praticamente todos os brasileiros e também o mercado brasileiro. Podemos dizer que eles eram únicos no segmento, e na época eles eram os artistas da moda, do momento. Mas infelizmente, galera, o sucesso deles não durou muito. Desde o lançamento do primeiro CD e o boom da banda, eles ficaram no auge, explodindo, no sucesso absoluto durante 7 meses. A banda já estava tão bem que estava fazendo sucesso até em outro lugar do mundo, em Portugal, e tinha até data Yeah. marcada para um show, dia 3 de março de 1996. Porém, um dia antes, no dia 2 de março, a banda estava voltando para São Paulo depois de fazer um show em Brasília, em um jatinho Tiveram um deles que eles acidente. sempre viajavam. O que aconteceu foi que Nossa, quando eles mano. estavam quase chegando, o piloto perdeu o controle do avião, e o avião acabou se chocando com a Serra da Cantareira, que fica em São Paulo. E faltava, galera, apenas Putz, 10 mano. quilômetros para eles chegarem no aeroporto de Guarulhos. Já estavam quase em casa, tá ligado? Já, tipo, ufa, finalmente chegamos. Quando do nada aconteceu uma fatalidade. O acidente foi tão feio que ninguém Caralho, sobreviveu. mano, como Nenhum assim? integrante e ninguém da tripulação. Mano, como pode? Os caras lançam um álbum menos de um ano. Lógico. Explode demais, sendo tipo um dos maiores sucessos que o Brasil já viu. E do nada os caras vão embora, mano. Depois de várias investigações, a perícia descobriu que o motivo do acidente foi um erro do piloto. Que no momento ali era pra ele ter feito uma curva para a direita, mas ele fez a curva para a esquerda. Pois a torre estava orientando ele durante o momento da aterrissagem. Só que como ele foi para a direção errada, o avião acabou
acabou se chocando com o morro. E há um mistério meio sobrenatural em cima desse acidente, pois todos os integrantes tinham alguma relação com o avião. Pra vocês terem uma noção, todos os integrantes da banda moravam ali próximo do aeroporto de Guarulhos. Samuel, quando era criança, só desenhava aviões. Antes da banda se chamar Utopia, ela recebeu um outro nome, Ponte Aérea. No disco do grupo tem agradecimento a Santos Dumont por ter inventado o avião, porque senão eles teriam que ter mixado o disco a pé. Teriam que ter ido lá a Los Angeles A pé. né? E existem vários outros fatores que relacionam os Mamonas Assassinas com o avião. Mas o mais impressionante de todas as histórias aconteceu justamente no dia do acidente. Júlio disse a um amigo cabeleireiro que havia sonhado com um acidente de avião, e inclusive essa fala foi até gravada. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Júlio praticamente previu tudo aquilo velho. 12 horas antes de tudo aquilo acontecer. Mano. Depois disso, então, a Quando vocês tiverem uma sensação de que alguma coisa vai dar errado, não façam, mano. É sério. As pessoas dizem, ai Melanie, é superstição, isso não é assim. O avião é a coisa mais seguro do mundo. Tudo bem, mano, mas... Porra, velho, para tu sonhares, ou tu estás com muito medo, e não era esse o caso, porque eles andavam muito de avião, ou, mano, pode ser alguma coisa que vai dar errado. E mais vale prevenir do que remediar. Então caga nessa bosta das pessoas dizerem que é superstição mano, e faz aquilo que achas que é certo, mano. banda se foi e o Brasil inteiro ficou de luto. Pois o Brasil tinha acabado de perder uma banda que poderia ter crescido muito mais. Eles estavam apenas no primeiro disco deles. Imagina aí o tanto de sucesso que aquelas cabeças criativas poderiam ter criado. Mas infelizmente essas coisas acontecem na vida. Mas mesmo assim os Mamonas terão aí pra sempre. Mesmo com apenas um álbum, né, velho? Exatamente. Deixando assim um legado Com um álbum fizeram muito mais sucesso que muitos cantores que são conhecidos mundialmente com dezenas de álbuns, mano. gigantesco e uma legião de fã até hoje. Eu mesmo sei todas as músicas. Dezenas de mano. álbuns, Eu e não, meus dezenas de primos, a gente músicas. pegava os DVD com karaokê e ficava cantando lá o Robocop gay. Várias músicas, mano. A gente sabe todas. E mesmo então com as Caraca, músicas mano. politicamente incorretas, falando besteira, zoando várias coisas, os Mamonas Assassinas deixaram um legado gigantesco. E único, né? Até hoje a cultura deles vive entre nós, através de suas músicas ou de referências, e também de nomes que eles criaram. E mesmo assim, depois de todo o acidente, o nome Mamonas Assassinas ainda era muito forte. E muitas empresas queriam ganhar dinheiro em cima disso. Apenas Sacanagem, usando o velho. nome dos caras. Muita o nome sacanagem e a isso fama aí. que eles tinham. Empresa de produto alimentício queria o nome Mamonas Assassina, brinquedos e até revista em quadrinho. Todo mundo queria usar Mano, o é nome deles. sacanagem. E mesmo sendo uma fatalidade, o legado deles será eterno e ficará para sempre entre Quer nós. dizer, Com suas danças, suas músicas engraçadas, suas fantasias e suas piadas com duplo sentido. Os caras Yeah. estavam sempre de bom humor e sempre brincando com tudo. Uma das últimas brincadeiras da banda que brincava com tudo foi brincar com a morte, de avião. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o vídeo, galera, vai ficando por aqui. Se você Sacanagem, gostou dessa mano. homenagem, se gostou desse vídeo especial para os Mamonas Assassinas, deixa o seu like se não deixou logo no começo do vídeo. Deixa seu like se não deixou até agora e também compartilha esse vídeo para uma pessoa que gosta. Exatamente, deixa o like, compartilha se gostas dos Mamonas Assassinas, inscreve-te aqui no canal e conta aos teus amigos que também gostam deles. Ou, e se tu nunca ouviste uma música, o que é que tu estás a fazer? Vai ouvir uma música dos Mamonas Assassinas já! É para ontem! Entendeu? É isso aí, vambora.